todos: não se dispersa, coma de tudo que Deus colocar em tua mesa. Você lembra daquela palavra em Mateus capítulo de número 15, quando aquela mulher veio desesperada pedindo milagre da parte do Senhor? Ela olhou e falou: Senhor, apenas as migalhas que servem. Nessa noite tu não vai deixar cair nenhuma migalha nos cachorrinhos. O banquete celestial que Deus colocar na tua mesa é para você se alimentar. Amém? Amém. Irmãos, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. Eu espero voltar, mas eu sou meio barulhento. Eu creio em Pentecoste, em poder, em dons, em profecias, em interpretação, em língua estranha. Nasci nesse manto aí, e eu quero que Deus deixe Deus usar você também, porque Deus não precisa de mim para comunicar a amada igreja. Eu me lembro da minha infância, quando nós íamos em cultos, às vezes residencial, casa que não tinha grandes cantores, grandes pregadores, eram homens e mulheres que não tinham tanto conhecimento, tanta teologia, tanta homilia, tanta ética pastoral, mas tinha uma unção que procedia da palavra do Senhor. E muitas vezes, enquanto eu estava pregando, a outra já se levantava em profecia. Em menos de uma semana você via as coisas acontecendo. Então deixa Deus te usar também, vaso. Amém? Vamos entrar na palavra do Senhor. A Bíblia diz a respeito de Daniel, e eu quero vos transmitir uma palavra genuína da parte do Senhor em refletir sobre a vida de Daniel. Daniel, ele era um jovem. A Bíblia vai dizer que antes de nós entrarmos na palavra do Senhor sobre a vida de Daniel, era um tempo onde o povo não estava buscando a Deus. Daí Deus levantou a Jeremias em meados de ano 585. Deus levantou a Jeremias como profeta, porque não se engane, não importa onde você vá, sempre vai ter uma voz profética. Ainda que muitas vezes as pessoas não dêem muito crédito, pode ter 5 anos, 8, 10, 40, 60. Deus, ele não tem acepção de pessoas. Ele não vê a tua condição intelectual, tampouco a tua idade. Quando ele quer transmitir algo para alguém, ele pode usar os pequenos, mas ele também usa os grandes. Ele usa os anciãos, os patriarcas das casas do Senhor, que já está há mais de 10 anos na presença dele, mas ele também pode pegar um vaso que acabou de entrar por essas portas, encher de Espírito e transmitir uma palavra viva e eficaz aos nossos corações. Então Deus começa a levantar a Jeremias. A Jeremias, meu irmão, olha bem para mim. Eu, missionário Danilo, é um dos profetas que eu mais admiro, ou melhor, abaixo de Jesus, é o profeta que eu mais amo. É o profeta que tinha condições de chorar por pessoas que ele não conhecia. Era o profeta que ele orou a Deus, ele falou: Oxalá que o Senhor me ouça, que a minha cabeça se transforme num rio de água e os meus olhos numa fonte de água a jorrar, para que eu derramasse lágrimas diante de ti, pelo meu povo que está se perdendo. Aí Jeremias, ele começa a profetizar juízo, porque hoje em dia tem 3 palavras que tem tirado da boca dos profetas, e eu caminho por essa terra, eu tenho visto muitas coisas. A primeira palavra é santidade, a segunda palavra é juízo, e a terceira palavra é que Deus vai fazer justiça na tua vida. Então Jeremias, Deus levanta ele começa a profetizar. O povo de Jerusalém, sabe do que ele estava ostentado? Do que, meu irmão, meu irmão tem que falar. Desde a minha infância eu tenho servido a Deus, já vi muitas manifestações maravilhosas, e eu sinto saudade do tempo que Deus tinha profetas próbulos, fiel, que não massageavam o ego do crente, que falava a verdade que Deus colocava na boca dele. Ou melhor, eu já vou começar a transmitir aqui a palavra do Senhor, um testemunho na minha vida. Quando eu nasci com problemas mentais, com problemas nas 2 pernas. Aí Deus, quando ele me chamou, quando eu era da criança, eu não sabia nem ler nem escrever, ele me dava visões como essa. Eu pregando em igrejas, eu levantava no meio da noite, abria bem os olhos, a boca, e falava: Jesus, eu não quero. Mas depois de um tempo comecei a entender a palavra do Senhor, e comecei a entender o propósito que ele tinha para a minha vida. Aí ele falou: estou te levantando como um profeta que me honre. Pois bem, tu não vai cumprir a minha verdade, tu não vai alterar a minha palavra, ainda que ninguém dê glória a Deus, aleluia, você fala o que eu quero. Profeta do povo está cheio, profeta de Deus tem poucos. Eu lembro um tempo que nós íamos buscar a Deus, as igrejas estavam cheias e os bares vazios. Às vezes eu pego meu carro, porque o ministério é mais conhecido fora de Sorocaba do que dentro, e eu vou caminhar por essas cidades, eu vejo tantos bares cheios de pessoas, e as igrejas muitas vezes vazias, e eu na penumbra da noite, no chão frio, no
sabia as causas, os efeitos que nossos pais nos contaram, que eu vi com os meus olhos como criança. Aí Deus falou comigo: filho, é porque muitos profetas têm alterado a minha palavra. Eles vão nas igrejas, eles têm essa igreja cheia, e eles estão querendo trazer uma mensagem que faz voltar. Você não mude, porque quando tu se mudar, eu não vou poder levar você onde eu quero levar. Às vezes eu estou sentado na tribuna vendo companheiros meus pregando, e o Espírito Santo lapidando aqui: filho, não é tudo isso, não altere a minha palavra, ainda que não goste da tua postura, da tua palavra, mantenha-se fiel diante de mim. Jeremias era esse tipo de profeta, era um profeta que entregava a palavra também abençoada, mas entregava a mensagem espada, e ele começou a profetizar. Aí o povo naquele tempo estava igual ao povo do tempo de hoje, e eles falavam: Jeremias, enquanto o templo de Jerusalém estiver aqui, o Senhor está no nosso meio. Sabe por quê? Porque tem pessoas que se ostentam dentro da igreja, porque a igreja é linda, é maravilhosa, eu vou cultuar lá. Meu irmão, eu prefiro cultuar numa igreja onde tem um Pedro, João, Tiago, mas que cheiam cheio da graça e do poder de Deus, do que cultuar numa igreja que está cheia de Tomé, que não acredita em você, cultuar numa igreja que está cheia de Judas, que está querendo te entregar. Meu irmão, você tem que cultuar onde Deus está. Aí o povo falava: não, Jeremias, enquanto esse templo estiver aqui, o Senhor está no nosso meio. E o rei Zedequias já não estava acreditando mais. Aí Jeremias vem diante do rei Zedequias, entrega uma palavra. Jeremias capítulo número 21, versículo número 8, versículo número 8, número 9. Tu pode ler a hora que tu quiser, meu irmão. Quando eu era criança, eu via quando o pastor estava pregando, nós não podíamos folhear a Bíblia, que parecia que você estava desafiando ele. Nós crescemos com tantos incógnitas nas nossas cabeças. Hoje o tempo mudou, nós podemos modernizar, mas nós não podemos nos mundanizar. A unção que nós tínhamos naquele tempo tem que continuar no tempo de hoje também. Fique à vontade, pode ler a palavra na hora que você quiser. Então Jeremias chega diante do rei, porque o povo já não estava mais ouvindo a Deus. Ele fala: eis que eu coloco diante de vós dois caminhos. O primeiro caminho é esse. Fala para nós, profeta, qual é o primeiro caminho, Jeremias? O primeiro caminho é que vocês agora se entreguem, dê de mão aos caldeus, e que a sua vida seja como despojo para eles. E o segundo, Jeremias, não gostei desse caminho. O segundo é que vocês permaneçam nessa terra. Pois bem, qual vai ser o juízo de Jeová? O juízo é que vai vir espada. Aquele que não morrer pela espada vai morrer pela fome. O que não morrer pela fome vai morrer pela perseguição, vai morrer pelas pestes que vai vir sobre a terra. Eles não aceitaram a correção do Senhor por um espírito de grandeza. Mas deixa eu transmitir a palavra do Senhor de uma forma mais clara para você. Sempre quando o povo não ouve a voz de Deus, sabe quem trata com ele? É o próprio Deus. Você não precisa ficar acusando ninguém da igreja. Tu não precisa ficar reparando no louvor, ou na palavra, ou no cântico, porque o culto aqui não é para você. O culto aqui é para Deus. Se você gosta, você come muito. Se você não gosta, coma pouco. Mas tudo que é feito aqui é para a honra, é para a glória, para o nome do eterno e bondoso Deus Jesus Cristo. O povo estava se ostentando na homilia deles, e Jeremias entregando a palavra, esse espírito de grandeza. Sabe umas coisas que mais dói o coração de Deus? São pessoas que não são humildes. Vou traduzir melhor como um teólogo. Humildade, tanto no dicionário latim, que é o nosso, quanto no bíblico, é dependência total de Deus. Dependa de Deus para tudo. A Bíblia me garante, Gálatas 5:25, se você vive no Espírito, se mova no Espírito. O que é isso, pregador? Tu vai cantar o cântico, quem venha no Espírito. Vai dar uma saudação, venha no Espírito. Vai orar pelo irmão no Espírito. Vai dar um aconselhamento pastoral, pode ser até o aconselhamento de um pai para com um filho, que muitas vezes vale muito, no Espírito do Senhor. O povo, por não ser humilde, Deus resistiu àquele povo e trouxe juízo. Porque quem trata com o povo é o próprio Deus. Se tem o direito que Deus não deu à igreja, a noiva do Cordeiro, é de julgar. Enquanto tiver uma regência teocrata na igreja, haverá bênção sobre o nosso lar. O que é isso, missionário? É quando a regência vem primeiramente pelos profetas, em segundo lugar pelos sacerdotes, em terceiro lugar pelo juiz, que é o juiz da casa de Israel, que é o Senhor. Enquanto houver profeta nessa igreja, vai haver bênção na tua casa. A minha Bíblia me garante em Amós capítulo 3, versículo número 7, que eu, Senhor teu Deus, não farei nada sem antes comunicar aos santos profetas